Graça e paz, amados, feliz ano novo, que maravilha começarmos um ano 2025 olhando para a palavra de Deus. E o tema que iremos tratar nesse dia é também sobre a presença de Deus. Como é importante nós compreender que nós precisamos, quando Deus chama Moisés em Êxodo 3, Moisés se apavora do chamado. Ou seja, a presença de Deus na minha vida manifesta, na sua vida manifesta, nos colocará em movimento. E muitas pessoas não querem andar no movimento do Senhor. Então a gente vê assim que o Senhor nos chama para um propósito. Deus, estamos nesse mundo para um propósito. E isso é maravilhoso quando convidamos o Senhor para andar conosco. Davi, quando assume o reinado, uma das primeiras coisas que ele fez foi, nesse tempo, a presença de Deus se dava pela Arca da Aliança. Então a Arca da Aliança era a representação real, palpável da presença de Deus. Durante todo o reinado de Saul, Saul não se preocupou em buscar a Arca da Aliança, que tinha sido perdida numa batalha, ainda quando Samuel era muito criança. Então, a Arca da Aliança não estava. Agora, Davi, então, ele reconhece que de nada adiantaria ele estar no trono, de nada ele adiantaria ter uma coroa sobre a sua cabeça de autoridade, de nada adiantaria ele ser o melhor líder sobre uma nação, de nada adiantaria o ouro, a prata que ele poderia ter, se não tivesse a presença de Deus. Davi, então, reúne mais de 30 mil de Israel. E nesse tempo aqui, era contado os homens somente. Então, vamos fazer uma conta bem limitada. Possivelmente foi mais, aí, quase 100 mil pessoas se reuniram para buscar a Arca da Aliança. A Arca da Aliança que estava na casa de Abinadab. Abinadab, depois que os filisteus foram amaldiçoados por tocarem na Arca da Aliança, né, com tumores, com pragas de ratos que estavam devorando toda a terra, eles decidiram então devolver a Arca da Aliança para o povo de Israel. E essa arca foi parar na casa de Abinadab e ficou alguns meses lá. Quando Davi assume, Davi, então, ele se propõe, né, reúne toda essa galera, aí diz aqui 30 mil homens, né, escolhidos de Israel, e vão buscar a Arca do Senhor. E Davi, então, faz um carro novo de bois e coloca a Arca da Aliança nesse carro de bois, e os filhos de Abinadab, Uzá e Aio, eles iam, Aio ia à frente e Uzá ia atrás da carruagem, né, do carro de bois levando a arca. E ali aconteceu então algo que os bois tropeçaram, e aí a arca foi cair e Uzá tocou na arca, e ninguém podia tocar na arca. E a Bíblia diz então que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e desceu e fumegou ele naquele exato momento. Isso apavorou Davi. E ele diz: como eu trarei para mim a arca da presença de Deus, o símbolo da presença de Deus, se a ira do Senhor foi manifesta aqui? E ele ficou com medo e deixou essa arca na casa de Obed-edom. E a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Davi, então, ele se preocupou em buscar. O problema é que Davi quis buscar a Arca da Aliança, da presença de Deus, sem consultar a palavra. Davi foi buscar a Arca da Aliança conforme os filisteus trouxeram. Os filisteus, quando foram amaldiçoados por Deus, eles consultaram os seus profetas pagãos, os seus adivinhos, diz a Bíblia. E os adivinhos lá, os profetas, disseram assim, construa um carro de boi novo, coloquem para puxar esse carro 2 vacas,
coloquem os seus bezerros, né, atados, as suas crias atados, e mandem a arca, junto com alguns tumores que eles fizeram de ouro e alguns ratos que fizeram de ouro numa caixa, num baúzinho. E Davi, então, certamente ouviu isso, que a arca chegou à casa de Abinadab por esse carro puxado por vacas, 2 vacas. Então, Davi faz a mesma coisa, ele faz um carro de boi novinho e tenta buscar a arca do Senhor conforme os povos pagãos tinham trazido. E isso foi muito terrível, porque acendeu-se a ira de Deus. Não devemos buscar a Deus como os povos pagãos buscam. Não devemos buscar a Deus como as pessoas que não creem em Deus o buscam. Não devemos buscar e servir a Deus da forma com que as pessoas que não têm temor a Deus buscam. Isso é uma preocupação que eu tenho hoje no meu coração, dado a tantas coisas que se vê na internet de pessoas que ditam a forma de buscar a Deus sem haver temor, sem haver santificação. Quando se trata de buscar a presença de Deus, não é do meu jeito e não é do seu jeito. Devemos perguntar para Deus. E foi isso que aconteceu. Depois que Davi buscou a presença do Senhor, encontrou na palavra como a arca deveria ser buscada, a presença deveria ser buscada. E aí foi maravilhosa a segunda busca, mas houve uma ferida muito grande, houve uma decepção muito grande por buscar a presença de Deus e tratar da presença de Deus de forma humana e errada. Que nós venhamos temer ao nosso Deus e buscar ao nosso Deus, não do meu jeito, não do seu jeito, mas do jeito que Deus nos pede que o buscamos. E Jesus estabeleceu isso em João 4. Nós devemos buscá-lo, adorá-lo, servi-lo em espírito e em verdade, de todo o nosso coração. Que Deus nos abençoe, que tenhamos um ano precioso, um ano da presença de Deus manifesta nas nossas vidas. Deus abençoe, feliz ano novo!